Aconteceu Cast. Oferecimento. RR Magazine, Secretária de Governo Gislândia Neri, House Arquitetura, Vereadora Nilda Novaes, Comercial Conster, Secretária de Educação Kátia Bastos, Vereador Alexandre Chaves, MCD Topografia, Vereadora Laíse Ribeiro, Drogaria El Shaddai, Comercial Rodrigues, Secretário de Esportes Raimundo José, Secretário de Agricultura Genivaldo Capivara e Carvalho Digital. Olá você, boa noite. Está começando mais um episódio do Aconteceu Cast, o podcast da Aconteceu Produtora. Eu sou Erasmo Torres, é um prazer recebê-lo aqui no nosso canal. Temos muitas histórias para contar do nosso povo brejense. O Aconteceu Cast nasceu com esse propósito: dar visibilidade aos nomes que ajudam a construir a nossa história. Antes de mais nada, eu gostaria, é claro e evidente, de agradecer você pelo carinho da tua audiência. Curta os nossos vídeos, dê like, se inscreva no nosso canal, nos ajude a fazer com que esse projeto cresça ainda mais. Hoje nós temos um convidado especial, mas antes de falarmos dele, é claro e evidente, tenho que agradecer os nossos patrocinadores. Obrigado a todos vocês que apoiam o nosso projeto. O nosso convidado, hoje o bate-papo promete. O nosso convidado, ele é uma grande figura da educação aqui do nosso município. Ele é professor, ele é supervisor, é diretor e é uma pessoa muito respeitada em Brejo do Piauí. Seja bem-vindo, Oswaldo Bastos. Muito obrigado, Erasmo Torres, por me dar esta oportunidade, essa possibilidade de estar aqui conversando, batendo esse papo bacana com você. Tenho certeza que a gente vai desfrutar de momentos aqui muito especiais para você, para mim e para Aconteceu Cast. Muito bem, Oswaldo. Foi difícil a gente conseguir espaço na sua agenda, mas que bom que deu certo, né? É um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. E como você já é um ouvinte, né, um telespectador assíduo do nosso podcast, você sabe muito bem que a gente começa com aquela pergunta-chave. No seu ponto de vista, eu te pergunto, quem é Oswaldo Bastos? Erasmo, é uma pergunta assim um pouco complexa para que nós possamos estar respondendo ela, mas Oswaldo Bastos, eu diria que é uma pessoa guerreira, é uma pessoa que sempre luta e vai atrás dos seus objetivos. Minha vida não foi tão fácil, minha vida não foi tão simples, mas eu aprendi ao longo desta caminhada a lutar pelos meus objetivos. Então, assim, Oswaldo Bastos, eu definiria Oswaldo como uma pessoa lutadora, uma pessoa que sempre sabe que é correr atrás, que nunca desiste diante dos desafios. Os desafios, eles sempre apareceram, sempre surgiram na minha vida, mas eu soube correr atrás, né? Hoje sou pai, construí minha família, tenho minha profissão, sou professor, pai de 2 filhos, esposo, servo do Senhor. Agradeço muito a Deus por essa possibilidade que Ele me deu, que Ele me concedeu de poder lutar e de poder estar realizando os meus sonhos. Então, Oswaldo Bastos, eu definiria Oswaldo Bastos como uma pessoa guerreira. Essa é a palavra que me define. E alegre, entendeu? A gente vai falar aqui, a gente vai ver, eu gosto muito, sou uma pessoa muito feliz. As pessoas às vezes até perguntam que eu gosto de estar sempre sorrindo. Mas é porque a felicidade, ela faz parte da minha vida. Eu tenho, como eu lhe disse, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho umas filhas muito especiais e eu tenho uma família também que me ama muito. Tá? Então vamos ser felizes, né? Vamos ser felizes e rir. Vale a pena a gente rir, Erasmo. É verdade. Professor, eu pergunto para você, você é natural de onde, né? Conta um pouquinho aí da sua origem. Erasmo, eu nasci em Canto do Buriti. A minha vida foi assim, eu nasci em Canto do Buriti,
Morei lá por alguns anos. Depois desse período, a gente nós mudamos para a cidade de Socorro do Piauí. Tem até pessoas que acham que eu sou socorrense de coração, mas eu não nasci em Socorro do Piauí, eu nasci em Canto do Buriti e ali nós residimos por alguns anos. Depois minha família partiu para Socorro em busca de uma vida melhor, em busca de outros desafios, e ali a gente nós moramos em Socorro durante um bom tempo. Depois de morar, desse período, a gente, por uma situação um pouco complicada, nós viemos morar em Brejo do Piauí. E estamos aqui até hoje. Na verdade, Oswaldo, eu te fiz essa pergunta, mas eu sabia que você era natural de Socorro. Então eu já estava errado. Isso, muitas pessoas... estava errado, eu imaginava que era. Eu fiz a pergunta justamente para que o público conhecesse sua origem, né? Mas eu tinha a convicção que você tinha nascido em Socorro. Isso, muita gente também acha, né? Porque assim, eu tenho um carinho, Socorro é a minha cidade do coração, assim, é a cidade onde eu cresci, entendeu? Eu amo Socorro do Piauí, não tenho vergonha de falar, até porque eu amo mesmo minha cidade, amo também Brejo do Piauí, mas muitas pessoas se confundem, acham que eu nasci em Socorro do Piauí. Não, mas eu não nasci em Socorro, fui para lá muito novo. Toda a minha infância e a minha adolescência eu vivi em Socorro do Piauí. E como é que foi a sua infância, né? Que lembranças você tem dessa época? Erasmo, assim... Socorro me traz muitas recordações, sabe? Eu vivi eu vivi em Socorro momentos muito especiais. A minha infância ela foi marcada. Eu sempre fui um menino levado. Eu sempre fui alegre e lá em Socorro, quando era menino, também era desta forma. Traquino, né? Como diziam, traquino mesmo. Eu gostava de aprontar um pouco. Às vezes eu sempre olho para os meus alunos e aí eu fico com aquela esperança, porque tem alunos que eu vejo e que eu percebo que faziam as mesmas coisas que eu fazia quando era criança. Então eu vivi uma infância muito, muito, muito bacana. Não tínhamos tantos recursos, mas tínhamos a alegria. Nossas brincadeiras não eram feitas com muitas coisas, mas as brincadeiras que a gente realizava, da minha infância, na minha adolescência, a gente tinha que fazer produzir os nossos brinquedos, e aquilo era uma alegria para a gente. Então a minha infância ela foi marcada, ela é marcada, que até hoje, como eu digo, eu carrego as lembranças da minha infância no meu coração, assim, para o resto da minha vida, porque eu vivi, como eu te disse, eu vivi em Socorro do Piauí momentos assim muito especiais. Entendeu? Muitas vezes nós não tínhamos os brinquedos que nós queríamos, mas nós fazíamos do espaço, aquilo que Deus nos dava, nos permitia a gente fazer e aproveitava, e éramos felizes naquela época. E na adolescência, como é que foi? Nesse período você já pensava em seguir para o lado da educação? Erasmo, assim, desde de adolescente, né? Desde a adolescência mesmo, assim, a minha adolescência ela teve alguns momentos um pouco complicados. Eu nunca pensei, eu não vou lhe dizer assim que eu imaginava que um dia seria professor. Não, o meu sonho era outro. Mas as dificuldades, elas sempre moldaram a minha vida. E na adolescência eu vivi um dos momentos muito difíceis da minha vida. Eu perdi meus pais nesse período. Entendeu? Foi na adolescência que eu perdi o meu pai. E a perda do meu pai, ela teve uma mudança muito séria, assim, ela provocou uma mudança muito forte na minha vida. E se eu disser que não foi na adolescência, eu vou estar mentindo, porque foi na adolescência que eu comecei a pensar na educação. Porque, assim, na adolescência, quando eu fui fazer o meu ensino médio, eu tinha que pagar. Então, assim, quando eu perdi meu pai, nós passamos por momentos muito difíceis, e uma forma que eu encontrei para ter algo, principalmente para pagar
o colégio, a escola que eu estudava, e para mim poder ter as minhas coisas, foi dar aula de reforço. Então, assim, desde a adolescência, eu já tinha já tinha esse chamado. Eu acredito que isso foi um chamado. Deus foi me possibilitando isso, entendeu? Eu para custear algumas despesas minhas, eu dava aula de reforço para alguns alunos. Eu estudava na época, eu estudava no sexto, que era série ainda, né? Na sétima, na oitava série, e aí dava aula de reforço para os alunos de quarto, quinta série. Então, desde o início, desde a minha adolescência e da minha juventude, a educação sempre esteve presente na minha vida. Oswaldo, a gente já vê que desde o início você já, entre aspas, né, em termos de necessidade, você já entrou para a educação mesmo sem querer de início. Aí veio a paixão, né? E adentrou nesse ramo que, cá entre nós, é algo realmente valioso. Um professor hoje em dia não tem a valorização que deveria, é claro, evidente, mas é quem forma todas as profissões, né? Foi dessa forma, Erasmo, dessa forma como eu te contei, né? Não foi fácil. Quando eu vim para Brejo e quando eu decidi me formar em optar pelo magistério, também foi uma situação um pouco complicada, porque eu não tinha recursos. O magistério ele era particular, né? Era na escola Miguel Vieira, ele era particular, e aí eu não tinha recursos para isso. Mas diante da dificuldade, como eu te disse, diante das dificuldades, eu optei em seguir essa carreira. E hoje eu me sinto feliz, eu me sinto realizado com isso, tá? Não, sou professor mesmo porque amo. É muito bom quando a gente faz o que gosta, né? A minha próxima pergunta é justamente isso. Como foi que aconteceu a sua vinda para Brejo do Piauí? O que te trouxe até aqui? Erasmo, a minha vinda para Brejo do Piauí é um pouco até complicada da gente estar falando, porque eu não vim para Brejo por uma coisa simples e alegre, não. O que me trouxe para Brejo foi uma necessidade. Era o ano de 96 e como eu lhe disse, eu fiquei sem pai. Meu pai faleceu em 92. E aí em fevereiro de 96 eu perdi a minha mãe. E como a gente morava em Socorro, e em Socorro nós não tínhamos tanto parentes. Meus avós, os meus tios, todos moravam aqui em Brejo, e aí nós ficamos sem pai e sem mãe muito cedo, e nós, meus avós e meus tios decidiram nos trazer para morar aqui em Brejo, porque como eu tinha irmãos pequenos, na época eu tinha 5 irmãos, ainda menores de 12 anos, meus avós trouxeram para que eles pudessem ajudar na criação, porque não foi um período difícil, ou não foi um período fácil, foi um período muito difícil, e a gente veio aqui por conta disso. O que nos fez vir morar em Brejo do Piauí foi essa necessidade, a morte da minha mãe no ano de 2000 ou de 96. Então eu fiquei sem pai, sem mãe, e meus irmãos também. Então assim, a gente veio aqui porque aqui a gente também, nós aqui fomos acolhidos. Tinha um suporte. Tínhamos suporte, era meu pai, meu avô, minha avó e meus tios aqui moravam e assumiram essa responsabilidade de cuidar, né, dos sobrinhos. E a minha chegada até Brejo foi assim, mas a vida é assim, né? Exatamente. Deus, eu sempre acredito nisso, né? Que Deus ele vai traçando o seu destino, o seu caminho, né? O seu destino, o seu caminho. Deus vai traçando o seu caminho e aí ele vai possibilitando e abrindo novas portas. Mas é que era a minha felicidade. Hoje aqui eu sou feliz, entendeu? E construí uma vida aqui. E sou feliz morando aqui. Oswaldo, hoje você é casado, pai de 2 filhas. Como a família tem influenciado na sua caminhada? Erasmo, assim, a minha família é a minha base. É um projeto de Deus. Deus me deu uma família
maravilhosa, uma família muito especial. Sou apaixonado pela minha esposa, amo por demais as minhas filhas. E assim, é meu orgulho. A família que Deus me deu é meu maior orgulho. Eu tenho uma esposa maravilhosa, sabe? Uma mulher de Deus que me ajuda, que me auxilia, que está comigo em todos os momentos. Nós já passamos momentos difíceis, momentos alegres, felizes, mas tristes e desafiadores. Mas ela sempre esteve ao meu lado. Sempre ali do meu lado, me incentivando, me dando força. Hoje, quase tudo que eu tenho, eu agradeço muito a minha esposa. Não foi fácil. Tenho assim, nós tivemos já vários momentos na nossa caminhada, na minha vida. Eu tive vários momentos com ela, mas tem um que me deixa muito, me deixa muito alegre, que foi quando nossa primeira filha nasceu. Quando minha filha, a Rebeca, ela nasceu, com um mês, eu estudava em Campo do Buriti, e aquilo foi uma das coisas mais difíceis que eu encontrei. Eu tive que deixar ela só e passar 2 meses estudando em Campo do Buriti. E ela nunca exigiu que eu desistisse, nunca me disse palavras que me desanimassem. Não, pelo contrário, ela sempre me incentivou, entendeu? Foi na minha primeira formação. Então, a minha esposa é um pilar na minha casa, é uma bênção de Deus para as nossas vidas. E as minhas filhas, eu não tenho nem palavras para descrever elas. Como se expressar, não tenho nem palavras para descrever elas, Erasmo, porque minhas filhas também são bênçãos de Deus para minha vida. Tá? Todas duas hoje eduquei, criei, e hoje elas estão aí, seguindo o caminho delas, e me enchendo a cada dia de orgulho. Tanto a mim quanto a minha esposa, a gente tem muito orgulho das filhas, em que minhas filhas se transformaram. 2 mulheres aí especiais, entendeu? Minha família é a minha base, é de onde é de onde eu tiro a força para prosseguir, para continuar. Tudo que eu faço, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu faço, eu penso na minha família. A Rebeca, né? Isso, a Rebeca é a mais velha. É a primogênita, né? A primogênita. Ela já se formou, né? Hoje já se formou, casou, trabalha, né? A profissão dela é odonto, dentista, trabalha em São Paulo e hoje está já seguindo a carreira dela. Que bom, né? E isso nos deixa alegre, nos deixa felizes. E a Raquel não ficou para trás, né? Não. Recentemente te deu uma alegria grande, né, Oswaldo? Muito, muito mesmo. A Raquel é a minha filha. Eu às vezes fico até um pouco emocionado quando eu falo das minhas filhas, porque realmente me emociona. A Raquel, ela esse ano ela nos deu uma alegria muito grande, uma felicidade muito grande, porque era o sonho dela e ela não desistiu. Lutou, insistiu e conseguiu. Hoje ela está cursando medicina e ela também me inspira a não desistir. Talvez eu inspirei ela, mas ela também me inspira, que você jamais pode desistir dos seus sonhos. Ela acreditou e lutou para que aquilo acontecesse na vida dela e hoje ela está colhendo esses frutos. Então, assim, é muita alegria. Não só tem felicidade. Nem só felicidade. Ela não tem nem como descrever. Tem uma frase que diz assim: se eu pudesse descrever em palavras o que eu estou sentindo, não haveria livros no mundo que fosse capaz de escrever. E é assim que eu me sinto. Muito feliz mesmo. Parabéns pela sua história de vida, né, por todo o trajeto que você fez, todas as dificuldades em você superou, e parabéns pela família que você tem constituído. Muito obrigado, Erasmo. A gente vai dar uma pequena pausa, só para que eu possa agradecer os nossos patrocinadores. Afinal de contas, são eles que nos ajudam a manter esse projeto. Eu quero por aqui registrar o patrocínio da RR Magazine, da nossa amiga Rosineide Pinheiro, uma loja que reúne moda, acessórios e artigos de cama, mesa e banho.
oferecendo produtos de qualidade, estilo e variedade para atender aos mais diversos gostos e necessidades. Um abraço especial a Gislândia Neri, secretária municipal de governo, uma gestora dedicada que acompanha de perto as demandas da população e trabalha diariamente para fortalecer a administração pública e promover ações em benefício da comunidade. Quero registrar também o patrocínio e apoio da House Arquitetura, na pessoa da arquiteta Mariana Reis, soluções arquitetônicas que unem criatividade, funcionabilidade e elegância. Cada projeto é desenvolvido com atenção aos detalhes, transformando sonhos em espaços únicos e personalizados. Quero registrar ainda o apoio da vereadora Nilda Novaes, uma parlamentar atuante e comprometida com a população, sempre presente nas comunidades, ouvindo as necessidades das pessoas e buscando melhorias para o município. Registro ainda o apoio do comercial Conster, dos nossos amigos Thier e Betiane, um comércio completo com variedades em alimentos, frutas, verduras, produtos de limpeza e muito mais, oferecendo qualidade, bom atendimento e preços acessíveis para toda a família. Ainda quero falar do vereador Alexandre Chaves, que nos apoia, um representante dedicado ao desenvolvimento do município, que exerce o seu mandato com responsabilidade, transparência e compromisso com as demandas da população. E para finalizar esse primeiro bloco de agradecimentos, MCD Topografia, do nosso amigo Dário Topógrafo. Excelência em serviços de topografia, oferecendo levantamentos, medições, cadastro rural ambiental, terraplanagem, loteamentos e georreferenciamento, com precisão e profissionalismo. A todos que apoiam o nosso podcast, o nosso muito obrigado. Professor Oswaldo, como é que foi a sua formação acadêmica, né? Quando foi que você decidiu realmente ser professor? Erasmo, como eu lhe disse, quando eu vim para cá no ano de 96, existia em Canto do Buriti naquela época existia dois tipos de ensino médio. O científico, o antigo científico, que o aluno fazia o ensino médio preparatório para vestibular, fazer faculdade, e o magistério, que era uma forma de formar professores. Então, em 96, eu já decidi fazer o magistério. Então, eu fiz o magistério, a Unidade Escolar Miguel Vieira, e logo em seguida fiz um vestibular para o curso de Ciências Biológicas. Como já estava na área da educação, trabalhando como professor, porque assim, eu fiz o magistério em 96 e em 97, quando Brejo em 94 Brejo passou a ser cidade, mas somente em 97 nós tivemos o primeiro prefeito eleito em 96 e o mandato dele começou em 97, o Anchieta. Ele me convidou para ser professor no município. Então, eu comecei a dar aula no município no ano de 97 e em 97 fui aprovado para o concurso que foi realizado no município no ano de 97. Então, já estava na sala de aula. Quando foi em 98, 99, eu fiz um vestibular para a minha primeira licenciatura. Então, eu me formei em licenciatura em Biologia. Fiz licenciatura plena em Biologia. E aí, desde então, eu comecei a trabalhar na área de Biologia como professor e nunca parei de estudar. Eu gosto muito de estudar, não vou lhe dizer, uma das coisas que eu sempre gostei, foi de estudo. E aí fiz ciências biológicas, passou o tempo, eu queria aprender uma língua estrangeira, decidi fazer um curso de letras espanhol. Então fiz em 2012 para 2014, iniciei em 2012 um curso de licenciatura plena em letras espanhol. E aí também fiz um curso de especialização em psicopedagogia, eu sou psicopedagogo. Fiz também uma especialização em
coordenação pedagógica pela UFP, e daqui a 2 meses, se Deus permitir, já estou já na fase final, quero concluir o meu mestrado em educação. Até o mês de setembro eu quero estar finalizando o meu mestrado em educação. Essa é toda a minha formação acadêmica, Erasmo. Resumindo, currículo de milhões, né? Não, ainda não cheguei a esse nível ainda não. Mas está bem pertinho. Se você acha Tomara. que chegou, tá perto. Tomara. Mas, deixa eu te falar. Você mencionou o Colégio do Miguel Vieira, lá em Campo do Buriti. Você era daquela turma que ia e vinha todo dia, ficava a semana toda lá? Como que era? Em 96, o ano foi de 96, quando minha mãe faleceu, eu fiquei em Canto do Buriti. Algo muito interessante, Erasmo. Naquela época que você estudava, era transportado no carro do Corró, eu não tinha condição de pagar o carro do Corró à noite. Na realidade, não era nem o carro do Corró, era o carro do seu Chico Rato, né? O Corró levava vocês durante o dia, à tarde, e o carro do seu Chico levava os alunos à noite. E eu não tinha condições. O dinheiro que eu tinha era para pagar o colégio, então eu não tinha condições de pagar o carro também. Então, em 96, eu fiquei em Canto do Buriti, morei lá na casa de uma tia. E quando foi em 97, aí já em 97, como eu comecei a trabalhar como professor aqui, aí as coisas começaram a melhorar. E aí eu já ia no carro do seu Francisco à noite, mas foi dessa forma mesmo, foi pegando aquele carrozinho, subindo em cima dele, com chuva ou sem chuva, e a gente se aventurava. E era tão bom, Erasmo, a gente era tão feliz naquela época. Sim, a gente vai já falar disso, mas eu preciso aproveitar o gancho da tua fala aí, que o objetivo do podcast, Oswaldo, é a gente conhecer a pessoa por trás do profissional. Eu falo isso para todos os meus convidados, para que o público em casa possa te ver não como o professor Oswaldo, o diretor Oswaldo, mas o ser humano Oswaldo, né? Todas as dificuldades que todos nós tivemos, e essa tua fala de nesse período que você ia para o Canto do Buriti não tinha condições de pagar o veículo, eu acho que é uma informação muito importante, porque isso encoraja aquelas pessoas que hoje possam, né, tá tentando uma profissão, mas tem a dificuldade em saber que essas dificuldades elas podem ser superadas, né? Você é um exemplo vivo disso, então muito me alegra você compartilhar com a gente esse detalhe tão íntimo da tua história, mas que serve de exemplo para ajudar com que outras pessoas usem isso como combustível, né? Para também seguir atrás de uma profissão, não importando as barreiras. E voltando ao assunto do carro, né, que você falou que a gente era feliz, tem cada história dessas viagens, né? Muitas histórias, Erasmo, muitas. Tem uma que eu não fazia parte dessa turma, mas já vi várias pessoas contando, né, e elas me perdoem por estar citando essa história, mas de uma vez que a Nena amarrou o cadastro do tênis da Eugenie, e quando a Eugenie foi descer do carro, estava amarrada, né? Foi dessa forma que aconteceu, e a Eugenie quase cai. Nós já vivemos, Erasmo, nós vivemos muitas situações ali, alegres e felizes, e que a gente guarda, entendeu? E não foram fáceis não, Erasmo. As coisas foram... a nossa vida acadêmica de Brejo, a gente que realmente quis... hoje está fácil. Mas antes, quando a gente queria, para alcançar alguma coisa, a gente tinha que suportar certas situações. Mas eram esses momentos que tornavam a gente alegre. Tinha uma situação que era, e a gente ficava tão assim, que eu me recordo, que era quando a gente chegava de manhã, a gente tinha que correr atrás do carro do Corró, que o Corró chegava 10 horas e a gente tinha que estar correndo atrás do carro do Corró para amarrar a farda naqueles banquinhos. Reservar o local. O Corró ajudou muito. Cara, né? o Corró, não é porque ele veio a óbito, não, mas o Corró ele tem um histórico de ter ajudado muita gente. Muito, ele marcou a vida de muita gente, a minha principalmente. Quando ele partiu, eu chorei muito assim com a partida dele, porque ele marcou a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa juventude, e nesse sentido, né? A gente ia no carro do Corró de manhã, de tarde, de noite, se fosse estudante, não pagava nem um centavo. Ele tinha um coração muito bom,
Resumindo, grande para isso. boa parte dos profissionais de hoje, de Brejo, tem o dedo do Corona de sapato. Com certeza, com E isso que certeza. você reservar o local, cara, eu lembro que a nossa turma não cabia todo mundo sentado no carro, ia em pé, era uma dificuldade grande. Hoje a facilidade está grande, né, para Tá o sim, tá. aluno conseguir a tão sonhada educação, né, a Uhum. formação acadêmica. Eu te pergunto, além de professor, você também é diretor, né, da unidade escolar, professor Abelardo Pereira. Como foi o caminho até se tornar diretor? Foi assim, não foi um caminho assim que a própria, como eu disse, a própria vida foi traçando isso. Eu cheguei desde o Abelardo Pereira, agora é sete, né? Sete, professor Abelardo 7. Pereira. Hoje nós temos uma escola de tempo integral. Desde quando foi fundado, eu trabalho no sete, professor Abelardo Pereira. E aí a direção chegou nas minhas mãos, Erasmo, no ano de 2015. 2015 apareceu esta oportunidade. E desde então eu estou ali, diretor do SET, professor Abelardo Pereira. Tínhamos uma diretora na época, e aí é, em 2015 foi feita uma mudança na direção e, e me ofereceram esta vaga e eu agarrei. E até hoje a gente está ali, sabe? Estamos tentando fazer o melhor pelos nossos alunos. E ser diretor é fácil, Oswaldo? Quais são assim, os principais desafios nessa função no dia a dia? Erasmo, hoje, como você é professor e você vai saber disso. Hoje não tá tão fácil, não. Entendeu? A profissão, né, o cargo, né, a profissão é o cargo de diretor, exige muito. Hoje tem muitas exigências e aí não tá tão fácil, não, mas existem muitos desafios, sim. Mas você com paciência, você com sabedoria, entendeu? Eu sempre peço, sempre, o que eu gosto sempre de fazer é pedir a Deus sabedoria para que essas situações, que Ele nos capacite a resolver essas situações. É fácil? Não é fácil, mas com trabalho, com coragem, com organização, você termina tornando aquele trabalho algo mais prazeroso e aquilo se torna um pouco mais simples, mas não é fácil. Hoje, os desafios que têm surgido hoje no cargo, os desafios que têm surgido na educação hoje, não, tem, Às vezes tirar do sono, né? às vezes tirar do sono. que muitas vezes a gente fica sem dormir, não dorme direito, acorda muito cedo, mas está dando certo. Como eu lhe disse, é algo que eu faço, que eu gosto daquilo que eu faço. Aí eu te digo, Oswaldo, você atua na rede estadual, como também atua na rede municipal, né? Conhece bem de perto a educação de Brejo do Piauí em todas as suas fases. Aí eu te pergunto, quais os avanços você pode destacar na educação aqui do município nesses últimos anos? Erasmo, assim, a educação do Brejo, ela, ultimamente, ela tem avançado de forma muito, muito especial. Hoje eu estou aqui, tá, gravando contigo, e a minha esposa, professora Kátia, que é secretária de Educação, hoje ela está em Teresina com uma equipe, recebendo prêmios. Prêmio de gestão, prêmio de alfabetização, entendeu? Assim, então hoje Brejo tem sido visto de uma forma diferente. Sabe, a gestão Fabiano Lira, ele tem dado essa possibilidade, tem permitido que a educação do Brejo tenha um avanço, tenha crescido. E a gente tem percebido isso. Entendeu? Não só, como você disse, eu vejo isso não somente, Erasmo, na rede municipal, porque isso tudo é um retrato. Eu vejo isso também na rede estadual, entendeu? Nós temos visto muitos alunos nossos aí se formando. Entendeu? Nós temos, na rede estadual, a gente tem visto alunos nossos passando, sendo aprovados em vestibulares, entendeu? E aí, isso é avanço, sim, para o município, entendeu? E como eu lhe disse,
Os índices hoje na educação do município de Brejo do Piauí tem sido destaque. Entendeu? A gente tem visto acontecer muitas coisas boas na área da educação do nosso município. Aí eu te pergunto, Oswaldo, como ser humano, como professor, como pai, qual a sensação de saber que todos esses prêmios, esses números, esse retorno tem a sua parcela de contribuição? Nos alegra. Nos deixa alegre, nos deixa muito feliz, Erasmo. Porque, assim, eu gosto da cidade do Brejo do Piauí e eu me sinto feliz quando a gente vê o nome do município alcançando a honraria que hoje alcança. Então, assim, para mim, eu fico muito alegre, eu fico muito feliz em poder fazer parte desse processo. Eu acho que, assim, eu olho para trás e aí eu vou perceber. Eu fico muito feliz, muito mesmo, porque assim, eu volto atrás, eu vejo todo o esforço, tudo que a gente constrói, não só eu, como todos os professores, né? Mas eu olho para mim, falando do professor Oswaldo. Eu fico muito feliz em saber que eu estou fazendo parte de todos esses avanços, de saber que o que eu faço, o pouquinho que a gente faz, porque às vezes não é muito, é pouco, o pouquinho que a gente faz tem dado resultado, tem alcançado e tem transformado vidas, Erasmo. O mais interessante é isso, eu fico muito feliz em saber que eu posso estar possibilitando essas transformações na vida das pessoas da cidade de Brejo do Piauí. Oswaldo, e há um tempo atrás nós recebemos aqui no podcast a sua esposa, a professora Kátia, né, secretária de Educação do município. Falamos um pouquinho com relação ao novo colégio, né, que está sendo construído, uma obra que estava parada há muito tempo e voltou, a ser construído finalizado, para que os alunos pudessem ter um espaço mais amplo. A minha pergunta, eu acho que é uma pergunta de toda a população, né? Todos querem saber qual é a previsão de conclusão desse colégio. Você tem essa informação para a gente? E como é que ele será, em termo estrutural? Erasmo, é assim, essa escola, como eu lhe disse, nós, ao assumirmos, a minha esposa, ao assumir a Secretaria de Educação, anos atrás, esse era um desafio que nós tínhamos, porque assim, eu te falo, a educação do Brejo tem avançado? Tem. Mas ainda existe alguns pontos que precisam ser alcançados. Ainda existe algumas situações que precisam ser resolvidas. E uma das nossas situações hoje é a questão da infraestrutura. Nós ainda não temos uma infraestrutura totalmente adequada para atender todos os nossos alunos. É tanto que hoje o município ele necessita pegar emprestado com o Estado a escola para que a gente possa conseguir contemplar todos os alunos, matricular e permitir que todos os alunos tenham sala de aulas. Então, assim, hoje o município ele usa a escola estadual para isso. Então, é um processo que já vem de alguns anos, mas que atualmente a gente tem tentado resolver. E eu acredito que, como você disse, a pergunta é, para o ano que vem, a escola vai estar funcionando. No ano que vem, os nossos alunos da rede municipal estarão ali estudando naquele espaço, tá, Erasmo? É um desafio? Mas também é um propósito do prefeito Fabiano Lira, juntamente com a secretária de Educação, Kátia Bastos, que esse espaço, no ano que vem, ele esteja em pleno funcionamento. Então, assim, a obra está andando, a gente tem visitado, tem passado por lá e a gente tem visto que já está bem adiantado. Então, no ano que vem, os nossos alunos já estarão ali naquela escola estudando. A estrutura top, né? Top mesmo. Com fé em Deus, muito espaço, com local para que eles possam realizar as suas atividades, ter um local adequado
para que eles possam estar, como eu disse, para que eles possam estar realizando as suas atividades no dia a dia. Porque, assim, provavelmente, no próximo ano, a gente já vai estar em pleno funcionamento ali naquele local. Entendeu? E aí a gente quer possibilitar ao nosso aluno um espaço adequado e uma infraestrutura que vala realmente a pena o aluno estar ali naquele local. Só quem ganha é a população. Realmente, nessa Isso. parte, o Brejo tem evoluído bastante, né? Tanto nessa parte de melhoria na parte da educação, com capacitações de professores, uma infraestrutura melhor, isso só quem ganha é o aluno, né? Ele tem a possibilidade de correr atrás da profissão e ter uma qualificação para chegar a realizar o sonho dele, né? Muito bem. Eu vou fazer uma pequena pausa para o nosso segundo bloco de patrocinadores, agradecer ao secretário municipal de Agricultura aqui de Brejo, Genivaldo Capivara, um gestor comprometido com o fortalecimento da agricultura e o desenvolvimento de toda a zona rural, trabalhando para apoiar os produtores e incentivar o crescimento do setor agrícola do município. Registro a parceria do Raimundo José, secretário municipal de esportes aqui de Brejo, incentivador do esporte e da qualidade de vida, atuando na promoção de ações e projetos e eventos esportivos que valorizam atletas e estimulam a participação da juventude. Registro ainda o patrocínio da secretária de Educação, Kátia Bastos, educadora e gestora dedicada ao fortalecimento do ensino, trabalhando com compromisso para garantir uma educação de qualidade, contribuindo para a formação e o futuro das novas gerações. Eu ainda registro o patrocínio e o apoio da vereadora Laísse Ribeiro, uma vereadora comprometida com o bem-estar da população, que atua com responsabilidade, diálogo e proximidade, defendendo os interesses da comunidade e contribuindo para o progresso do município. A Carvalho Digital, da nossa amiga e colaboradora Sofia Carvalho, referência em design e comunicação visual, transformando ideias em conteúdos criativos e profissionais, especializada na criação de artes para as redes sociais, material publicitário e divulgação de eventos. E, é claro, responsável por toda a mídia da Aconteceu Produtora. Agradecer o apoio do Comercial Rodrigues de Everaldo Elisângela, um estabelecimento que se destaca pela variedade de produtos, qualidade no atendimento e compromisso com os seus clientes, oferecendo praticidade e confiança para as famílias da cidade. E para finalizar, Drogaria El Shaddai, cuidando da saúde e do bem-estar da população com dedicação e responsabilidade, oferecendo medicamentos, produtos de higiene e atendimento de qualidade, sendo uma importante parceira da comunidade. Então, obrigado, Valdirene e Raimundinho, pelo apoio com o nosso podcast. E a você que nos assiste, mais uma vez eu peço, indique o nosso conteúdo aos seus amigos, peça que eles se inscrevam no nosso canal, curtam o nosso material, isso nos ajuda e muito. Oswaldo, vamos dar continuidade, já estamos na reta final do nosso bate-papo, muito produtivo. Mais uma vez, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Essa pergunta, Oswaldo, eu acho que ela é muito interessante para você e para todos, né, que estão nos assistindo, porque não só diz respeito a você, mas quem já passou por suas mãos como professor e como diretor. Eu te pergunto, com tantos anos na educação, você já viu muitos jovens crescerem, e como é hoje você vê-los formados e contribuindo com o município? Como eu te disse, Erasmo, a gente fica muito feliz. Cara, poder estar aqui sentado, dando uma entrevista para você, já me alegra. Você foi meu aluno. Então, assim, quando eu olho para isso, quando eu chego num posto, numa unidade básica, que eu vejo os meus alunos ali trabalhando, que eu sou atendido por um dos meus alunos, a alegria é muito grande, entendeu? Porque, assim, como educador, o nosso foco é poder transformar vidas. E aí, quando você planta uma semente, que você percebe que essa semente ela foi cultivada, ela foi regada e ela cresceu e ela floresceu, você fica muito feliz, porque você é um educador e você sabe que a nossa maior alegria
como educador, é poder saber que os nossos alunos, eles também vão chegar, vão conquistar, vão realizar os sonhos deles. E a minha felicidade é essa, Erasmo, eu poder, em perceber em saber que os meus alunos estão bem, estão trabalhando, estão seguindo a vida deles, estão bem, onde eles optaram, a área que eles optaram para trabalhar, isso, cara, isso não tem preço, sabe? A nossa maior alegria de educador é essa, é poder ver, poder transformar essas vidas e perceber que elas realmente foram transformadas. Você ali na sala de aula, você conversando, você dialogando, transmitindo aquele conhecimento, e aí você perceber que aquele aluno, ele recebeu tudo aquilo que você passou, e aí depois ele vai atrás do sonho dele, ele corre atrás, ele vê os sonhos deles também sendo realizado, alegra demais nós como educador. Não tem alegria maior do que essa, entendeu? Depois... Desculpa, continue. E você vê que seu aluno foi transformado, vale, alegre, aí você percebe que o teu trabalho realmente valeu a pena. A questão da transformação, Erasmo, a minha maior alegria, a minha maior felicidade como professor, Erasmo, é poder ver o meu aluno transformado. Sabe, como você disse, eu sou professor, mas eu já estou diretor. E eu acompanho os meus alunos no dia a dia. Eu sempre digo para eles, eu tenho um carinho muito grande por eles. E o que eu quero ali, o que eu quero mostrar para os meus alunos é que eles podem sim alcançar o que eles querem. Com dedicação, com compromisso, eles podem sim realizar e ver o sonho deles sendo realizado. Entendeu? Então, assim, é isso que eu passo para os meus alunos. Eu te digo, ver a vida dos meus alunos transformadas, não tem palavras. Não tem palavras. Missão cumprida, né? Missão cumprida, Erasmo. E aí aí, muitas vezes, Erasmo, nós na sala de aula, você olha para aqueles alunos, e aí tem alguns alunos que você, às vezes, olha para ele, percebe, vê, rapaz, será se vai dar certo, será se não vai dar certo, e aí você começa a investir nesses alunos, e aí depois você vê o cara deslanchando lá na frente, não tem. Gratificante, né? Muito gratificante. Eu tenho muitas experiências relacionadas a isso. Muitas experiências. Eu te pergunto, depois de tudo isso, né? O que a educação representa na sua vida? Como eu te disse, transformação. Para mim, a educação ela é a fonte, o meio, onde o cidadão, onde a pessoa vai alcançar o que ele deseja. Para mim, a educação é o maior, eu sempre digo, a educação para mim é o maior tesouro, é a maior riqueza que uma pessoa ela vai ter. Porque é como sempre dizem, o conhecimento ninguém vai tirar de você. Ninguém toma, as pessoas, você pode perder recursos, você pode perder fama, você pode perder tudo. Mas o conhecimento você não vai perder jamais. Então, assim, eu vejo a educação como isso, como uma forma de transformação de vidas. A educação, ela é capaz de transformar as vidas. Como eu te disse, eu tenho relato de pessoas que eu olhava para aquelas pessoas e eu achava assim, não vai dar certo. Não vai dar certo, ali é um caso perdido. E por uma oportunidade, por uma palavra, por um auxílio, por uma ajuda do professor na sala de aula, aquela pessoa ela teve toda a sua trajetória transformada, toda a sua trajetória modificada. E hoje eles são totalmente outras pessoas, totalmente diferentes daquilo que a vida estava planejando para eles. Eles mudaram através de quê? Através da educação. Entendeu? São jovens que muitas vezes você olha para eles e percebe que às vezes a própria sociedade acha e vê que não vai dar certo. Mas se a gente
como educador, puder trabalhar com aquelas pessoas e modificar, vai dar certo sim. A transformação vem. Vem sim, vem porque a educação ela tem esse poder transformador. E recentemente, né, Vossa Excelência, o nobre colega, recebeu o título de cidadão brejense, né, uma cerimônia muito bonita, um reconhecimento muito, digamos assim, merecedor, né? E para você, o que é que significa esse reconhecimento? Erasmo, receber o título de cidadão brejense foi, para mim, uma das maiores alegrias que eu já vivi aqui na cidade. Eu tenho anos, como eu te disse, eu comecei a trabalhar em 97, em sala de aula, não que eu seja tão velho, né? Eu sou novo ainda, porque eu comecei a trabalhar muito novo. Eu comecei a trabalhar ali em 97 e eu sempre digo assim, quase todas as casas de Brejo do Piauí tem um pouquinho do Oswaldo lá dentro. Ou como diretor, ou como professor, tem alguma coisa minha dentro daquelas residências. E muitas vezes a gente olha para o professor e não queremos valorizar, dar a real valorização que ele tem. Entendeu? É tanto que eu sou sincero a te dizer, eu recebi o título, mas se a gente for olhar para os professores que já receberam esse título, você vai perceber que não foi tantos, foram poucos. Então, muitas vezes as pessoas não valorizam o professor, acha que o trabalho que a gente faz não tem tanto valor, mas tem sim. E eu receber esse título, para mim, me deixou, como eu te disse, foi uma das minhas maiores alegrias aqui na cidade como cidadão. Porque eu cheguei aqui, cheguei aqui e finquei aqui, estou morando aqui e receber esse reconhecimento por parte da população nos alegra. Nos alegra porque você percebe que o teu trabalho não foi em vão. Que as pessoas, você não está numa profissão simplesmente por dinheiro, não. Muitas vezes também você necessita e precisa do reconhecimento. E é este reconhecimento que às vezes que valoriza a pessoa. É um combustível, né? É o combustível, entendeu? É como estou dizendo, o pagamento você recebe sempre. No final do mês, seu pagamento está ali. Agora, palavras de incentivos, reconhecimento, faz toda a diferença. Faz sim, faz toda a diferença. E assim, apesar de que, como eu te disse, apesar de que eu já recebi palavras de alunos que me derrubavam emocionalmente, porque eram pessoas que não eram com dinheiro, mas eram com palavras, com mensagens, como forma de agradecimento. Entendeu? Porque a gente necessita, sim, se sentir um pouco valorizado. E o título, ele veio aí e me deixou muito feliz. Fiquei muito alegre, muito feliz em saber que eu ia receber o vereador que fez a honraria a mim. Me deixou muito feliz saber que a gente ficou... Hoje eu sou cidadão brejense. Eu não nasci aqui, não me criei aqui, mas hoje eu sou cidadão brejense. Eu posso até fazer um complemento, professor. A atitude do vereador foi realmente de grande importância, porque foi um reconhecimento por tudo que você veio contribuindo na formação do município, né? Hoje você está sentado nessa cadeira, justamente o reflexo desse seu trabalho. Você foi convidado não porque eu sou seu amigo, não porque eu te conheço, certo? Porque aqui todo mundo se conhece, mas pela sua contribuição. Porque eu sei que toda a sua jornada, desde o início, quando eu tentei lhe trazer aqui, né? Nessa quinta vez deu certo. Nessa quinta. Mas em todas as outras tentativas, o objetivo era justamente esse. Era utilizar a sua história de vida, era utilizar o professor Oswaldo e diretor hoje, com aquele menino que lá de Socorro veio para Brejo e criou toda essa trajetória, para que ela servisse de exemplo, para que hoje um aluno seu, um aluno meu, alguém, né, que possa estar iniciando a sua vida, em meados da sua vida, entenda que dificuldade vem para todo mundo, mas a luta e a vitória vem para quem persiste. E você é o exemplo disso. E agora, para a gente finalizar o nosso bate-papo, que eu já disse e repito, foi muito produtivo.
eu deixo um espaço aberto, é aquele momento para a sua fala final, né? Para que você possa citar algo que eu possa não ter mencionado, né? Fique à vontade nessa parte. Você possa agradecer a sua família, os seus amigos, os seus alunos, a gestão, seja quem for, o espaço é seu. Pronto, Arado, chegamos no momento de concluirmos, né? E assim, eu gostaria de agradecer primeiro a você, como eu disse, por esta oportunidade, por esse convite, tá? Como você disse, né? Foi tão difícil justamente por isso, porque a agenda de professor não é fácil. E quando você é professor e diretor de uma escola, ela se torna ainda mais difícil. Então, assim, foram várias tentativas suas para isso. Então, assim, muito obrigado por essa oportunidade. Como você disse, trazer aqui, poder falar um pouquinho da minha história para que a gente possa também incentivar outras pessoas que através da nossa história, através de conhecer um pouco da nossa história, se sinta motivado a, como você disse, a nos momentos difíceis não parar. Então, assim, quero agradecer a você por esta possibilidade, agradecer a minha esposa, a minhas filhas, que estão sempre ao meu lado. A minha esposa sempre, quando você me convidava, ela ficava, e aí, não vai hoje não? Eu digo, não deu certo hoje, fica para a próxima. Então ela sempre me cobrando, e aí aconteceu numa hora que ela nem sabe que eu estou aqui, que hoje eu não ela está nessa correria para lá, e você me disse, né, ficou aquela coisa da gente tentar encaixar, e terminou dando certo. Então assim, muito obrigado a população de Brejo do Piauí, a cidade de Brejo do Piauí, por me acolher, Erasmo. Como você disse, é um momento de agradecer, e eu gostaria de agradecer olhando para a população de Brejo do Piauí. Muito obrigado mesmo por cuidar de mim. Sabe, quando eu cheguei aqui, o povo do Brejo cuidou realmente de mim. Me deu a possibilidade de ser quem eu sou hoje. Hoje tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu agradeço Brejo do Piauí, porque foi aqui que eu construí tudo isso. Então, assim, gostaria de agradecer a cada um cidadão brejense que permitiu que eu pudesse viver tudo que eu tenho vivido nessa cidade. Hoje, como você disse, hoje eu sou cidadão brejense, então hoje eu me sinto um cidadão de Brejo do Piauí. Talvez, como eu esqueci, eu não falei lá, mas eu não precisava de um título de cidadão brejense para me sentir um brejense. Eu sou um brejense de coração. Então, assim, muito obrigado ao povo do Brejo do Piauí por me acolher, sabe, como eu disse, por cuidar de mim, porque aqui no início, quando eu cheguei, eu vivi momentos muito difíceis, muito complicados, mas o povo de Brejo do Piauí me acolheu de uma forma muito especial, e hoje eu me sinto muito feliz de morar aqui. Então, obrigado aos amigos que aqui eu construí, aos meus parentes, tá? Aos meus tios, aos meus primos, porque foram eles também que eu não poderia nem parar, nem deixar de não citar eles, porque assim, foi a minha família que cuidou de mim quando eu aqui cheguei, que permitiu eu chegar onde eu cheguei. Se hoje eu estou onde eu estou, eu agradeço e eu devo tudo isso à minha família, porque foi a minha base, foi quem cuidou, foi quem me sustentou, foi quem providenciou tudo para que hoje eu alcançasse, hoje eu ter o que eu tenho. Professor, que conversa boa, né? Muito boa. Exemplo de vida, de trajetória. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Aconteceu Cast. É um grande prazer recebê-lo. E a gente sai daqui com ainda mais admiração e respeito pelo seu trabalho e pela sua pessoa. Eu quero também, é claro, agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, a nossa equipe técnica, a Sofia Carvalho pela identidade visual da Aconteceu Produtora, ao Kelvin Lima, né, pelo trabalho técnico e estrutural, e a você que está aí do outro lado nos assistindo. O Aconteceu Cast fica por aqui. Na próxima semana, na próxima sexta, 7 horas da noite, nós temos um encontro marcado aqui neste canal. E mais uma vez, se inscreva, dê o seu like, nos ajude a crescer ainda mais. A todos um forte abraço e até a próxima.